acervo do Milton é fantástico. Buenos dias, cedo que eu estou bem. E eu vou usar pouca imagem também, então vamos comentando rapidamente a questão da imprensa escrita no papel, né? E o Clailton trabalhou muito tempo no jornal, eu sou colaborador de jornal aí há mais ou menos, nem vou falar do tempo, né? Ele colabora em jornal em Santa Rosa, então por isso que me convidou. 30 pelo menos, né? Eu agradeço o convite. Bom, referência histórica, assim, depois vamos rodar meramente ilustrativo, não vou fazer muito comentário sobre essas imagens. Isso aqui é do Jornal Noroeste, no tempo do seu Clóvis Soares fazia as suas contribuições do Noroeste, lembrando aí algumas coisas da cidade e tal, e o formato de propaganda que se fazia no jornal. Bom, para o pessoal mais jovem aí do Caiú, os jornais durante décadas foram feitos em linotipia, né? Não sei se vocês conhecem essa máquina existe em alguns museus. Hoje você digita na tela do computador, manipula as imagens, formata, escolhe fonte, tamanho de texto, tamanho de letra, todas essas coisas você faz tudo na tela do computador. Durante décadas o jornal impresso era feito em máquina com letrinhas de chumbo. Pode deixar primeiro, depois eu comento essa imagem de chumbo que era montado letra a letra o jornal inteiro. Era um trabalho de presidiário, como se a expressão que a gente usa, um trabalho de condenado, né? Porque o operador fazia a montagem dos textos diante de um espelho, então ele ia juntando as letrinhas e no espelho ele ia vendo as frases sendo compostas. Para depois aquela chapa metálica ser levada para uma impressora onde o papel ia, né, encostando naquilo ali e ia gerando o jornal impresso. Era um trabalho terrível. Tá? Mas assim, deixa eu comentar em termos históricos o que aconteceu em Santa Rosa. Em 1925, na década de 20, Santa Rosa ainda não era um município, era um distrito de Santo Ângelo. Mas existiam forças econômicas e sociais na cidade que sonhavam com a emancipação, né? E daí surgiu, vindo de São Luís Gonzaga, o Fernando Albino da Rosa. Parece que a história até tem um livrinho dele aqui que o Cleiton está cansando, que ele publicou, que reúne textos feitos pelo Fernando Albino naquela época. Ele era escritor, poeta, político, né? E foi militar também, mas caiu como uma luva em Santa Rosa. De repente, o Fernando Albino apareceu em Santa Rosa e os caras disseram: poxa, caiu o cara que nós precisávamos para organizar a imprensa em Santa Rosa e nos ajudar no movimento emancipatório da cidade. E foi assim que ele veio para cá, e ele realmente, pelo que a gente conhece, sabe da história dele, era um cara irrequieto, criativo, gostava de se envolver com a comunidade. Ele criou em 1925 o primeiro jornal da história de Santa Rosa, que se chamou Sentinela. Logo depois ele criou um outro chamado Informação, depois um outro, terceiro, chamado Sol da Serra, e que esse último então veio a se transformar lá em 29 no jornal A Serra, que esse sim então teve uma durabilidade de décadas aqui na cidade e influenciou muito a formação econômica e social de Santa Rosa e de toda a região. Um aspecto importante: jornalismo impresso no interior, aqui em Santa Rosa foi assim, e tem sido no Brasil afora. Ele tem sempre essa função de contribuir para o projeto de desenvolvimento social e econômico daquela comunidade, né? Ele se insere nos movimentos sociais da cidade, de crescimento, desenvolvimento, questões éticas e sociais da comunidade. E os jornais das capitais, então, são aqueles que se envolvem fundamentalmente em
e nas grandes questões nacionais. Jornal de interior no desenvolvimento local. E assim tem sido. O Jornal A Serra foi importantíssimo durante décadas, depois morreu, e hoje, no meu entendimento, quem está ocupando esse papel importantíssimo da cidade é o Jornal Noroeste, né, que já tem 50 anos, Sérgio. 51. 51. Isso, tem 51 anos. Então, essa é uma função que quem faz jornal no interior do Brasil não pode se descuidar e não pode ficar desatento. A sua função é contribuir socialmente para o desenvolvimento das suas comunidades, né? Claro que a gente sabe, Brasil afora, ainda grupos políticos se adornam de blocos de imprensa, de órgãos de imprensa, o colonialismo ainda existe no Brasil, né? A gente sabe, mas fundamentalmente essa missão de contribuir para o desenvolvimento e circular a informação para a sua comunidade é um papel que a gente reconhece em todos os veículos de imprensa importantes no interior do Brasil. E é por isso mesmo que dificilmente consegue se tornar um grande poder de imprensa, né? Porque ele está focado na sua região, certo? Por isso que não circula aqui em Santa Rosa, por exemplo, o Jornal de Caxias do Sul, né? Ou de Chapecó, né? Então, o foco desse tipo de imprensa escrita. Uma curiosidade que eu sempre tive, tivemos jornais importantíssimos aqui na nossa região, e eu lembro agora aqui, ó, até anotei, o Correio Serrano de Juí, durante décadas também foi muito importante, a Semana de Santo Ângelo, o Diário Serrano de Cruz Alta, e aqui em Santa Rosa, o A Serra. E aí a curiosidade está nisso aí, né? Diário Serrano, Correio Serrano, A Serra, por quê? Né? É uma expressão que foi muito usada, fazia parte do vocabulário das pessoas e do imaginário das pessoas, a tal de região que eles denominavam de serra, né? Os viajantes e os migrantes, para chegar na nossa região um século atrás, eles tinham que subir a Serra de Soledade, né, que a gente conhece hoje, ou a Serra de Santa Maria. Então tudo que dava para esta banda aqui, para eles, era uma serra. E daí virou Correio Serrano, a Serra e assim por diante. E claro, evidentemente que é uma expressão que já caiu em desuso, hoje nós não usamos mais essa expressão. Mas ficou na história como um registro da visão que as pessoas tinham na época aqui da nossa própria região. Deixa eu comentar esses slides aqui, depois eu passo a palavra para o Coelho. Tá? Aqui já é uma história. O Jornal A Serra morreu lá, não lembro que ano, e ele voltou em 2008. Houve uma iniciativa de um grupo de pessoas de Santa Rosa. Agora, vamos reeditar o Jornal A Serra, que foi tão famoso e tão importante. Tentaram fazer, durou aí, sei lá, acho que 2 anos, se não me engano, e morreu novamente. Então, essa logo aí, essa logomarca, é do Jornal A Serra da segunda etapa dele, né? Segundo surgimento dele. Pode passar, por favor. Aqui, eu peguei essa imagem simplesmente para mostrar como foi a primeira edição do Jornal A Serra. Veja que ele não tinha muitos recursos gráficos, por ser justamente feito em linotipo. A máquina, se não me falha a memória, a máquina que foi comprada, trazida para Santa Rosa, veio de São Paulo para imprimir jornal. Pode passar. Aqui, uma referência também, Festa do Colono, 1935. Veja como eram feitas as chamadas e em 2 línguas. Né? Uma coisa que hoje já não, para nós, totalmente fora do contexto. Então, o convite para a Festa do Colono era publicado em português e alemão, porque naquela época existiam muitos brasileiros vivendo aqui que não falavam português ou que eram imigrantes da Europa que também vieram aqui e não falavam português. Beleza, vamos lá. Essa informação aqui, esse texto aqui foi feito pelo professor Paulo Soares também. Daí ele foi comentando
a data em que surgiu o jornal A Serra. Pode passar. E aqui aparece uma foto das máquinas aqui, mostrando um dos proprietários, que era o Sr. Vicente Zeller, e parte da oficina onde era feito a impressão do jornal. E aí não dá para ver muito bem, mas eram equipamentos pesadíssimos, complicados, e a impressão do jornal era um trabalho insano, realmente era um trabalho terrível. Tu montar um jornal em linotipia e imprimir página por página, passando em cima daquelas letrinhas de chumbo cobertas com tinta. Pode passar. Aqui só para ilustrar também, uma imagem de uma edição do A Serra, né? Curioso. Pode passar. Não tem mais. Tá. Ó, ali tem um nome interessante que na imprensa local é muito importante, que é o Moacir da Cunha Reze, que depois vai se transferir para outra cidade, mas no foco do jornalismo inicial em Santa Rosa é um nome muito importante. Está aqui aparecendo Vicente Zeller, mas outro nome também é o seu Floresvaldo Schmoranz, que durante muitos anos tocou o jornal e várias das edições estavam com ele até um tempo atrás, depois se perderam. E tem poucos exemplares, né? A biblioteca, o museu, na verdade, eu vi a net aqui, ainda tem muito material de pesquisa, mas muito desse material se perdeu. Né? Lamentavelmente se perdeu desse material inicial do A Serra. Exatamente o que eu ia comentar. Não sei porquê, mas eu acho que todos nós temos um pouquinho de culpa nisso, todos nós santarrosenses temos um pouco de culpa nisso, e o acervo do jornal A Serra se perdeu. Existem poucos exemplares no Museu Municipal, poucos exemplares na biblioteca, né? E se algum particular tem, não se sabe, já investigamos bastante isso e não localizamos, lamentavelmente. Para a nossa memória histórica, é um fato realmente lamentável. O Jornal do Noroeste, eu sei que o Dr. Sérgio tem um arquivinho guardadinho lá, todos, né? Encadernados e vão ficar como é que se diz, legado do Dr. Sérgio para a cidade de Santa Rosa. Tá lá, olha o que está escrito lá, no meio lá, Sérgio Ramos Mal, no meio lá da Vila de Tuparendi, sim. 1941. Tá bom. Tá, a minha participação breve e sucinta é essa. Caio, tem alguma coisa para acrescentar para nós? Eu vou fazer uma fala diferenciada do que vocês são estudantes e o Caio hoje tem curso de comunicação. Na verdade, nós falamos de pessoas que fizeram o jornal impresso e continuam fazendo jornal impresso. Na verdade, eu iniciei em 96 no Noroeste e vim de uma metalúrgica. O Jair Madril também não tem uma formação acadêmica. O Cláudio Mira não tinha uma formação acadêmica no jornalismo. E assim, quase todos os profissionais da área do jornalismo, na verdade, não eram jornalistas. Eram ótimos leitores, pessoas com relação de cunho de penetração social. E aí entram figuras que, por exemplo, o Noroeste tem lá um acervo de publicações do Charles Kiefer, que hoje é um escritor dos principais escritores do Estado, começou no Noroeste, publicando texto no Noroeste. Quando fui fazer material de pesquisa para biografia e para textos do Paulo Madeira, eu fui encontrar o Paulo Madeira no jornalismo. Nós conhecemos o Paulo Madeira político, advogado, nós vamos encontrá-lo no jornalismo. Hoje o Jourek está aqui enquanto colunista do Noroeste, mas foi colunista do Gazeta também. E aí eu me vejo toda hora, eu sou relativamente jovem comparando com a geração do seu Sérgio, em 80, não tenho 50. Mas toda hora me deparo com pessoas que têm relevância social e eu vou percebê-los em algum momento escrevendo para jornais, para os jornais impressos. Eu falei Paulo Madeira, mas eu citaria aqui ele, pessoas, o próprio Alcides Vicini, prefeito, quando chega em Santa Rosa para atuar como professor nos anos 70, 76, 77, vai se tornar colunista de um jornal. O Grande Santa Rosa, se não tem nada,
Não sei se ele chegou a escrever no Noroeste também. E eu ia resgatar alguns nomes de jornais que eu tenho na memória. Questão de Outono, circulou aí uns 7, 8 anos. Tinha Jornal de Bairro, o Jornal Cruzeiro. Tinha um jornal do Nestor Perotti, que era, se não estou enganado, Gazeta do Povo. E tinha penetração, e ele falava dos jornais regionais. Santa Rosa, por ser uma cidade micro-regional, para cá vinham os jornais de fora, seja para vender publicidade, para fazer coberturas. O Cooper Jornal, ao sendo... quanto tempo o Cooper Jornal vinha para... ele chegava a Santa Rosa. O Correio de Santo Cristo vinha para cá. Cidadão de Campina, a Tribuna Livre, Imprensa Livre de Horizontina, todos eles faziam aporte em Santa Rosa, coletavam informação e também coletavam patrocinadores. Então, essa imprensa regional ela sempre esteve interligada com Santa Rosa, e Santa Rosa sempre foi uma grande fonte de informação regional. E para essa gurizada mais nova, parece estranho, mas o seu Sérgio e o Dr. Marinho vão falar da imprensa de rádio daqui a pouco. Mas a rádio, ela vem só depois do jornal. Primeiro vem o jornal, fazer todo o trâmite do jornal impresso. Mesmo a Noroeste, ela vai ser primeiro um jornal impresso, para depois ser esse veículo de comunicação forte que é hoje. E nós vamos, por último, vai chegar a TV em Santa Rosa, em 92 já, CRBS, depois vai de novo. Hoje tem uma penetração muito menor que os jornais. E aí, a relevância, hoje falar do Noroeste. A Serra, Noroeste e Gazeta. A Gazeta tem 30 anos de imprensa hoje. Só não sei se eles têm o acervo guardado, como o Noroeste tem. Mas toda vez que eu me deparo com necessidade, estou fazendo pesquisas, levantamento, eu fiz um livro da história do bairro Sulina, um livro da história do bairro Planalto, Cabo Weber, todas as pesquisas são feitas no jornal A Serra ou são feitas no jornal Noroeste. Todas. É o ponto de partida da informação de Santa Rosa. E o grande desafio para Santa Rosa é escanear todo esse acervo que tem e lançar na internet, na prefeitura, ou no museu municipal, de forma que a gente possa acessar, pesquisar, porque a gente danifica muito. Esses acervos do seu Sérgio lá, que são raríssimos, a gente começa a analisar, daqui a pouco ele rasga uma folha, ele vai se perdendo e não tem como recuperar. Então, nesse aspecto, toda pesquisa de relevância histórica, ela parte dos veículos impressos. Eu sei que tem figuras lendárias do rádio, mas a memória que fica é uma ou duas informações do rádio. O jornal não, está lá, é a data, está lá na Vila de Tuparendi, 1941, está grifado, ele não se apaga. Nós temos 80 anos, está lá a informação impressa. Então, o que eu ia dizer é isso, que o jornal, mesmo sendo semanal, como o resto de hoje, Gazeta ali semanal, eles acumulam uma informação que vai permanecer. Mais 10, mais 15, mais 20, mais 50 anos, ela vai permanecer. Eu queria, antes ainda, eu falei sobre nós fazermos o jornalismo. Qual é a função do jornal local? Ele cobre as polêmicas? Ele cobre as polêmicas. Nós já fizemos, enquanto jornalista no Noroeste, nós cobrimos várias questões polêmicas do município, mas não é essa a função primeira. A função primeira é deixar um resgate para a posteridade, é ter tudo ali de forma que o futuro tenha contado aquele evento. Esse evento aqui, na semana que vem, estará no Noroeste. Daqui 20 anos alguém vai poder fizeram um encontro de fotografia, palestrante era fulano, Beltrano, coisa que no rádio se perde e na TV também se perde muito facilmente. Que complementa? Posso falar um pouquinho? Pode. Eu acho importante a gente começar a pensar, enquanto comunidade, aí, talvez o apoio da escola do Caiu e essa gurizada, talvez pensando em mudar isso que tu está falando. Da gente ter um arquivo histórico disso, que todo mundo tem acesso. Quando tu fala na digitalização de tudo isso, e se pensar isso a nível de que a própria Secretaria de Cultura do município faça isso, está fazendo, parece que está começando, da gente ter um arquivo histórico, onde todos esses jornais antigos, fotografias antigas do município, desse acervo todo que se montou no decorrer dessas décadas todas, estejam à disposição de todo mundo que queira pesquisar. Pois é, o que eu falei, eu imagino que o Noroeste possa, por exemplo,
pegar esses arquivos, não o Noroeste, mas o município deveria comprar uma máquina ou via link, sei lá o que, contratar um profissional que escaneasse todas essas páginas e elas ficassem disponíveis para que a gente possa pesquisar todos os fatos relevantes que tem na história. Quando nós estamos falando de imprensa escrita, eu queria deixar ainda um outro registro, que são as revistas. Nós hoje temos pouca ideia das revistas, mas tem 10, 12, 15 revistas que circularam em Santa Rosa durante bons tempos e tem muito conteúdo também ali, principalmente crônicas, a evolução das empresas, como o Cone está falando sobre como a cidade se desenvolveu, e isso está nas fotografias. Nas revistas também a gente vai ver isso. Essa empresa aqui, olha como ela era hoje, como ela é, e nas revistas elas estão presentes. Só que a revista tem um detalhe, a preservação ela é muito menor. Poucas revistas que você vai encontrar que foram preservadas. São poucos os donos também que preservaram esse acervo. Porque a revista geralmente acontece que você pega ela, põe num lugar para ler ela amanhã ou depois da manhã e depois ela acaba indo para descarte. Coisa que o jornal também acontece, só que no jornal você tem permanência no arquivo histórico, como é o caso do Noroeste, e eu não sei se a Gazeta tem. Mas um dia eu quero perguntar ainda para a Michelle da Gazeta se eles têm. Porque 30 anos de história de jornal bissemanal dá uma informação imensa. Para terminar minha intervenção, eu queria suscitar um problema, e sem apresentar respostas, que é a questão da digitalização, né? Digitalização do mundo. Nós estamos vivendo um mundo digital hoje, né? O mundo analógico, né? Anos atrás, um dos grandes assuntos do pessoal que lidava com a imprensa era o seguinte: acabou o jornal impresso, vai acabar. Pronto. Aí é site informativo, é portal informativo, é página, não sei o que. Imagina todo esse mundo de informação, acabou o jornal impresso. Esse era um consenso geral, né, que o jornal impresso ia morrer. E realmente o impacto foi muito grande, né? O Brasil perdeu centenas de jornais Brasil afora, né, impressos. Mas muitos sobreviveram. E eu fui pesquisar tempos atrás na internet, viu como é que está essa situação no país inteiro. Sabe que tem jornais que conseguiram dar a volta por cima, se reposicionaram e até voltaram a crescer, né? Claro, grandes jornais hoje estão investindo em versões eletrônicas, né? Para aquele leitor que quer de manhã cedo levantar, abrir o computador e ver as notícias da madrugada. Pronto, esse cara está comprando assinatura digital. Aquele que quer mais informação detalhada, que quer uma leitura mais calma, mais paciente, ele continua sendo um assinante de jornal impresso. E qual é o fator que os empresários, os donos de jornais estão dizendo? O meu jornal sobreviveu, eu me reposicionei e sobreviveu. E tá bom, tá ótimo, os caras estão dizendo nas entrevistas que dão. Claro, aqueles que morreram, os jornais que foram extintos, azar, né? Lamentável. E os que sobreviveram estão dizendo o seguinte: eu me reposicionei e me inseri umbilicalmente, essa palavra é terrível, né? Umbilicalmente na comunidade onde eu vivo. Eu faço parte da comunidade, dos meios empresariais, meios sindicais, meios agrícolas e pecuários. Eu sou o agente de transmissão de informação dessa gente para o restante da minha comunidade. E o meu jornal sobrevive. Então, esse vínculo com a comunidade é um fator que tem feito sobreviver o jornal impresso. E eu, pessoalmente, eu acho que sou otimista, eu acho que não vai acabar o jornal impresso. Ele vai sobreviver, remodelado, reajustado, vai sobreviver, não só porque tem gente que gosta de pegar um papel na mão e ler, mas também por essa função social que ele exerce, né? É aquela história da invenção do aspirador de pó, né? O aspirador de pó já faz 50 anos da sua invenção, mas nós continuamos usando a vassoura, né? Então a convivência do analógico e do digital vai permanecer por muito tempo ainda. Tá, obrigado pela atenção. Para fechar com vocês, eu sou um sujeito que sempre primou e sempre quis pensar que a informação ela tem que ser séria. Vocês, se forem para o jornalismo, se forem para o curso de comunicação, tem que ter em mente isso.
Quando eu vejo uma informação no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, seja lá onde, eu não sei se ela é séria. Então toda a minha certeza, e eu a busco constantemente, é nos jornais. Eu sou um sujeito que diariamente eu leio Le Monde, The Guardian, Deutsche Welle. Eu procuro acessar a imprensa do mundo para que não contem para mim mentiras ou meias verdades. E é os jornais, a formação cultural dos jornais é que vão me dar esta consciência do que é verdadeiro e do que é falso. Então, os jornais impressos, eles têm uma credibilidade muito acima do que todos os outros veículos de comunicação, na minha opinião. E uma vez impresso lá, é eternizado. Então eu procuro, mesmo que eu não leia hoje os jornais físicos, né, o jornal impresso em papel, eu estou buscando informação nos jornais. Na Folha de São Paulo, Deutsche Welle, Washington Post, eu busco nos jornais. Porque a informação que é relevante, ela tem que ser verdadeira. E para ser verdadeira, ela tem que ter o aval de uma imprensa séria. Tá? Obrigado. Acho que dá para falar assim, vocês me escutam? Pessoal, desculpa apressar vocês, tá? Mas realmente a gente tá com um tempinho. Muito obrigada, Gilberto Killing, obrigada, Clairton. Agora então a gente vai convidar... Eu só queria fazer um lembrete. Existe um grupo no Facebook, pessoal. Quem tiver sua conta lá no Facebook pode acessar. É Fotos Antigas de Santa Rosa. E nós estamos transmitindo ao vivo. Oi, pessoal que está assistindo. Tem gente nos assistindo lá também. Então fica o registro lá, se vocês quiserem acessar, tem essas fotografias que contam a nossa história de pessoas que vieram antes de nós e que ajudaram a construir isso que temos hoje.